Tem uma sensação que aparece em lugares meio bobos, sem pedir licença. Você está preenchendo um cadastro e chega naquele campo de profissão, ou alguém te apresenta para outra pessoa usando duas frases apressadas. Esse aqui trabalha com tal coisa, esse aqui estuda isso. De repente, tudo que você viveu parece caber numa etiqueta pequena demais. Não entram ali as noites em que você ficou acordado pensando no futuro, as conversas que não teve coragem de terminar, os planos que mudaram no meio do caminho, as vergonhas que nunca contou pra ninguém. Naquele instante, você vira uma função, uma idade, um nome em alguma lista. E, por mais que ninguém esteja tentando diminuir você, dá uma pontada estranha, como se o mundo dissesse com uma naturalidade cruel que você é só mais um. Esse medo quase nunca se apresenta como medo de fato. Ele usa roupas mais aceitáveis, aparece como vontade de crescer, de fazer algo relevante, de provar que a sua vida não está parada. Você vê alguém da sua idade sendo reconhecido, alguém que estudou com você criando uma história bonita, alguém comum virando uma referência em algum canto. E sente uma mistura difícil de explicar. Não é meramente inveja, embora a inveja às vezes se sente junto. É uma espécie de urgência, como se cada conquista alheia apertasse um botão dentro da sua cabeça. A pessoa aparece brilhando e sua rotina, que até ontem parecia suportável, começa a parecer uma versão sem acabamento. O mais desconfortável é admitir que a gente quer ser especial. Dizer isso em voz alta soa feio, quase infantil. Então trocamos a frase por outras mais elegantes. Falamos em propósito, legado, impacto, identidade, marca pessoal, construção. Algumas dessas palavras fazem sentido, claro, só que por baixo delas costuma morar uma vontade mais simples e mais vulnerável. Não passar pela vida sem ter sido visto de verdade. Não ser substituído com facilidade. Não ser aquele rosto que some da mesa e, depois de 5 minutos, a conversa segue igual. Dá pra sentir isso em situações pequenas. Você entra numa reunião cheia e percebe que poderia ter ficado calado até o fim sem que muita coisa mudasse. Você manda uma mensagem em um grupo e ela afunda entre figurinhas, respostas soltas e assuntos que mudam rápido demais. Você chega a um lugar onde todo mundo já tem intimidade, piadas antigas, histórias compartilhadas, e fica procurando uma fresta para existir ali sem parecer intruso. Ninguém precisa ser cruel para que alguém se sinta invisível. Às vezes, basta todo mundo estar ocupado demais sendo o centro da própria vida. O medo de ser apenas mais um fica perigoso quando começa a transformar uma vida comum em derrota. Você pode trabalhar, cuidar de alguém, resolver suas obrigações, melhorar um pouco, sobreviver a uma semana pesada, rir de uma besteira no meio do dia e ainda terminar a noite com a impressão de que faltou grandeza, como se viver de um jeito honesto não bastasse, como se todo o período precisasse render uma virada, uma prova, um antes e depois bonito bastante para convencer os outros de que você não está desperdiçando a sua própria existência. Esse medo não diz apenas melhore, ele diz prove. Prove que quem duvidou de você estava errado. Prove que sua dor serviu para alguma coisa. Prove que suas ideias são diferentes. Prove que sua presença tem peso. Prove que um dia vão olhar para trás e perceber que havia algo ali. E quando essa cobrança fica muito tempo dentro da cabeça, os desejos começam a se misturar. Você não sabe mais se quer uma coisa por amor ou por plateia. Não sabe se aquele sonho ainda pulsa ou se virou uma vitrine. Não sabe se está caminhando para algum lugar ou fugindo da sensação de ser apagado. Aí começa uma tentativa cansativa de se tornar memorável. A pessoa tenta ser mais interessante, mais misteriosa, engraçada, inteligente e produtiva. Até o descanso precisa parecer parte de uma personalidade. Até um gosto simples vira identidade. Até uma opinião vira apresentação. Só que qualquer personagem exige manutenção. Chega uma hora em que editar a própria presença cansa mais do que desaparecer.
E o mais cruel é que, quando os outros elogiam essa versão montada, uma parte sua sabe que não foi exatamente você quem recebeu o elogio. Também existe uma armadilha no tamanho do palco que a gente imagina. A gente pensa que ser visto por muita gente resolveria essa sensação. Só que atenção não é a mesma coisa que vínculo. Uma pessoa pode ter público, cargo, números, elogios e ainda assim se sentir descartável por dentro. Muita gente sabe o que ela entrega, pouca gente sabe como ela volta para casa. Muita gente reconhece a imagem, quase ninguém conhece o cansaço por trás dela. Então, o buraco nunca foi apenas falta de aplauso. O buraco, o buraco era falta de lugar, falta de algum canto real, onde você não precisa se tornar impressionante para ser importante. Ser comum e ser descartável não são a mesma coisa. Mas a nossa cabeça junta as duas ideias como se fosse uma só. A maior parte das pessoas que marcou nossa vida não era extraordinária para o mundo. Um professor que falou algo no tom certo, um amigo que ficou do lado sem perceber como ajudar, alguém que lembrou de um detalhe que todo mundo ignorou, uma pessoa que fez o ambiente parecer menos hostil só por estar presente. Nenhuma dessas presenças precisou virar manchete. Mesmo assim, alterou o curso de um dia, de uma fase, de uma memória. A vida real tem esse gosto estranho. Quase tudo que nos salva parece pequeno para quem olha de fora. Pensa numa padaria de bairro. Para a cidade inteira é só mais uma porta aberta cedo, mais um balcão, mais um cheiro de café com pão quente. Para alguém é um lugar onde o pai parava os sábados. Para uma outra pessoa é onde recebeu uma notícia no celular e precisa fingir normalidade. Para o funcionário atrás do caixa é o cenário de anos inteiros de cansaço, piada, salário contado, clientes que entram de mau humor e saem um pouco melhores. O mundo chama de comum aquilo que não conhece por dentro. Com pessoas acontece a mesma coisa. De longe somos parecidos, de perto ninguém se repete. Isso não apaga a insegurança. Em alguns dias ela volta. Você olha para o tamanho absurdo do mundo, para a quantidade de gente tentando ser alguém, para o barulho de tantas vidas acontecendo ao mesmo tempo e se sente menor do que gostaria. Só que diminuir diante do mundo não significa não ter peso em lugar nenhum. Uma chave é pequena até ser a única que abre aquela porta. Uma frase é pequena até ser a frase que alguém precisava ouvir. Uma presença é pequena até faltar. O desejo de ser especial fala de uma fome legítima, a fome de importar. O erro é procurar isso em apenas lugares enormes. Status, destaque, admiração distante, reconhecimento de gente que nem sabe como você fala quando tá cansado. Essas coisas podem até chegar, mas não foram feitas para abraçar ninguém. O que costuma dar chão é menos cinematográfico. Uma amizade onde você não precisa se traduzir o tempo todo. Uma mesa onde sua chegada muda o clima. Uma rotina que não impressiona desconhecidos, mas sustenta quem você está tentando continuar sendo. Você pode não parecer raro do jeito que imagina quando era mais novo. Pode não virar o nome que todo mundo reconhece, a história que circula, o rosto que ocupa todas as salas. Ainda assim, há encontros em que sua presença pesa mais do que você imagina. Há lembranças onde você aparece sem saber. Há dias em que uma mensagem sua, uma escolha sua, um gesto quase automático mudou a textura da vida de alguém. Ser apenas mais um é uma ideia que o medo inventa olhando de muito longe. De perto, uma pessoa nunca é só uma pessoa. É um conjunto de rastros, manias, atrasos, tentativas, pequenos cuidados, erros, vozes e marcas que ninguém deixaria do mesmo jeito. E se um dia você se sentir comum demais, parecido demais, pequeno demais para o tamanho das coisas que sonhou, não precisa correr para fabricar uma versão grandiosa de si mesmo. Volta para os lugares onde sua existência seria sentida, não por multidões, por gente real, por uma conversa que ficaria diferente, por uma casa que perderia um som, por alguém que, mesmo sem saber explicar, teria a impressão de que o dia ficou com a cadeira vazia. Isso não parece épico. Ainda bem. As coisas mais importantes raramente fazem pose.